Olá, meu nome é Gabriela Viegas, eu sou estudante de bacharelado em Física no UFV e eu estou aqui hoje dentro da programação do CIA para falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, desenvolvido numa iniciação científica junto ao professor Leandro Rizzi. Nesse trabalho, nós investigamos os efeitos do número de coordenação na cinética de nucleação, buscando assim desenvolver uma base teórica que ajude a explicar a influência desse fator na determinação de quantidades físico-químicas importantes, como a taxa de nucleação e o núcleo crítico. Para fazer isso, primeiramente a gente se dedicou no estudo numérico por simulações computacionais e, posteriormente, buscando uma compreensão mais fundamental, a gente se dedicou a uma metodologia alternativa do estudo do fenômeno de nucleação, inspirado pela abordagem teórica de Smoluchowski, que se baseia em equações diferenciais. A nucleação é um processo de auto-organização que corresponde à formação de um núcleo estável e geralmente ela caracteriza o início de uma transição de fase de primeira ordem. Devido a uma flutuação química ou física, por exemplo, uma flutuação de pressão, de temperatura ou uma reação química, se desenvolve um estado supersaturado. Esse estado supersaturado ele pode dar origem a pequenos agregados de moléculas, que são fragmentos de uma nova fase mais estável e que são capazes de se desenvolver para essa fase estável. Mas primeiro eles precisam vencer uma barreira de energia. No caso de temperatura e pressão constante, essa barreira termodinâmica a ser transposta é o ΔG, a variação de energia livre de Gibbs. Então, o que acontece? Aqui nessa figura eu coloquei a dependência da energia livre associada à mudança de raio. Você pode reparar que a energia livre cresce até um limite e aí então ela cai, dependendo do tamanho do raio R. Se o núcleo crescer até esse tamanho crítico, que a gente vai chamar de núcleo crítico, então há uma grande probabilidade do núcleo continuar a crescer. Se o tamanho do núcleo formado for menor que o núcleo crítico, então provavelmente ele vai dissociar até voltar ao estágio original. A nucleação ela pode ser homogênea ou heterogênea. Aqui nós vamos tratar de nucleação homogênea. É um caso ideal onde não há interferência de agentes externos, que acontece longe da superfície e onde não há sítios preferenciais. De uma forma geral, há grande interesse em estudar esse fenômeno por sua ampla ocorrência e aplicação. Eu coloquei aqui no slide alguns exemplos de aplicações para a nucleação de partículas coloidais, mas eu queria falar especificamente sobre a nucleação de partículas coloidais com número de coordenação controlados, que tem aplicação em nanotecnologia no design racional de novos materiais que possuem propriedades de resposta a influências externas controladas. Ok, então o número de coordenação, que aqui nesse trabalho a gente vai identificar por Z, ele pode ser definido como o número de ligações que uma unidade básica da substância faz ou uma com a outra ou com outras espécies químicas. Então, mesmo sendo tendo esse aspecto individual, no sentido de ser uma propriedade de cada partícula, ele está intrinsecamente relacionado ao comportamento coletivo da fase, da solução resultante. Na nossa abordagem, a gente utilizou um modelo geométrico para ilustrar esse número de coordenação. Como você pode ver, a gente tem 4 grupos de partículas representando o número de coordenações diferentes, que formam agregados em 2 dimensões. Os 2 primeiros grupos, eles representam partículas que nucleiam em cristais que possuem uma única célula unitária, enquanto os 2 segundos, o primeiro é Z igual a 6, o segundo é Z igual a 4, e C e D é Z igual a 5, podem representar isômeros ou polimorfos. Eles representam partículas que nucleiam em cristais que precisam ter mais de uma partícula na célula unitária. Essas partículas elas se parecem com padrões observados em simulações de colóides anisotrópicos com simetria rotacional igual a 5. Essa simetria está relacionada à expressão de quase cristalidade e também em experimentos com redes de coordenação metal-orgânica e misturas binárias de nanopartículas. Então, esses artigos que eu estou mostrando aqui, que você pode ver que os padrões encontrados são parecidos com o nosso modelo geométrico, que fundamenta o uso, ainda mais, o uso desse modelo. Isso nos leva à primeira parte do trabalho, que consiste na aplicação do método de Monte Carlo cinético ao fenômeno de nucleação, utilizando o modelo geométrico que eu acabei de apresentar. O método de Monte Carlo, ele parte do pressuposto de que os problemas matemáticos podem ser tratados por um análogo probabilístico. Especificamente, o método de Monte Carlo cinético, ele consiste em selecionar uma partícula, um evento, no nosso caso de associação ou dissociação, aleatoriamente, porém a partir de uma probabilidade
que é proporcional às taxas de ocorrência do evento real. Dessa forma, esse método permite que o sistema, a simulação, mimetize o sistema real, pois cada passo na simulação corresponde a um evento teórico. Então, o que a gente faz? A gente enumera todas as possíveis evoluções do sistema. Aqui no exemplo eu tenho um cristal, né, numa rede quadrada do tipo Ising. Defino as probabilidades de ocorrência de cada tipo de evento. As probabilidades são definidas a partir dessas taxas K, dessas frequências de associação ou dissociação. Aqui, psi é a intensidade efetiva de interação entre as partículas, razão entre a energia efetiva de ligação e a energia térmica. Assim, a gente consegue chegar a esse resultado da probabilidade Pn de crescer no cristal macroscópico a partir de um agregado com N átomos. Ela é definida dessa forma, e Nmax aqui a gente define como o tamanho do agregado, né? O tamanho maior, né? Que vai ser considerado na simulação para um agregado macroscópico. Assim, a gente conseguiu obter esses resultados aqui. Aqui a gente tem psi igual a 1, que são curvas Pn, né? Pn sobre Pn por N. Mostram que tem um comportamento sigmoidal, tal como esperado, a partir, inclusive, a gente pode comparar com essa referência abaixo, né, desse artigo. Aqui ele está considerando interações anisotrópicas, esse epsilon igual a 3 aqui mostra isso, mas lá no artigo mesmo ele discute que epsilon igual a 3 tem um comportamento parecido do epsilon igual a 1, que são interações isotrópicas, como a gente está considerando. Se a gente define o núcleo crítico como tamanho cuja probabilidade de crescimento para um agregado macroscópico é igual à probabilidade de dissolução para um monômero, ou seja, esse P de N vai ser igual a 0,5, tal como na referência 1, que está indicada aqui embaixo, nós encontramos essa curva à esquerda, né? Esse comportamento à esquerda em relação ao núcleo crítico, variando a supersaturação no meio. Isso também é coerente com essa referência, que corresponde a essa curva 1 aqui, preto, mais embaixo, à direita. Agora, vou mostrar os resultados P de N para diferentes tipos de partículas. Você nota que para todos eles há o mesmo comportamento qualitativo, certo? P de N é mais sigmoidal quando o S é menor, ou seja, as curvas mais à direita. Comparando A e B, a gente percebe que para o mesmo valor de S, as partículas com número de coordenação Z igual a 6 precisam crescer para agregados maiores para conseguir atingir o tamanho macroscópico Nmax. Agora, C e D, a comparação entre C e D dá um resultado interessante, pois ela mostra que mesmo as partículas tendo o mesmo Z, né, o mesmo número de coordenação, a diferença entre suas formas é suficiente para alterar a cinética de nucleação. O núcleo crítico ele pode ser determinado de forma melhor a partir do ponto de inflexão dessas curvas P de N. Isso pode ser feito considerando P de N dado por essa expressão aqui abaixo, onde F é a função erro. Essa expressão vem da referência 1, que está indicada aqui no slide. E aí a gente considera a derivada dessa função e toma o núcleo crítico como o máximo dessa derivada. A taxa de nucleação, que é o número de agregados estáveis formados por unidade de volume de tempo, ela pode ser estimada a partir de P de 2, usando essa expressão aqui, que é mostrada nas referências 2 e 3. Fazendo isso, a gente obtém esses resultados à direita para psi igual a 1 e z igual a 4 ainda, que novamente estão de acordo com a referência. Ok, mas, contudo, dependendo do detalhamento dos modelos e do solvente considerado, os métodos de Monte Carlo eles são geralmente limitados às escalas de comprimento pequenas e de tempo curtas. Então, nosso interesse é obter expressões para o núcleo crítico e para a taxa de nucleação que são gerais o suficiente para incorporar os efeitos, né, de diferentes números de coordenação, inclusive para isômeros. Por isso, a gente vai explorar a abordagem teórica a partir da equação de Smoluchowski. Essa primeira aqui, essa que está indicada aqui primeiro, é a equação de Smoluchowski, onde Cn são as concentrações numéricas, distribuição de concentrações numéricas de agregados de tamanho n, A i j e Fnj são as matrizes, respectivamente, de associação e de fragmentação. Se a gente considerar a agregação mediada por monômeros, a gente chega nessa expressão abaixo, que a gente utilizar o formalismo de Becker-Doring, a gente reescreve ela como dessa forma, e daí, se a gente considerar n como uma variável contínua, seguindo a abordagem proposta por Zeldovich, a gente consegue obter essa expressão para a taxa de nucleação reduzida, sendo RS essa função definida abaixo.
a gente obtém esses resultados que podem ser comparados aos dados numéricos da simulação de KMC. Os dados numéricos da simulação são aqui no gráfico os símbolos preenchidos e as linhas contínuas são o melhor fit para a expressão teórica. Note, né, que a taxa de nucleação estacionária reduzida ela apresenta maiores valores quanto menor o Z, e as curvas Z igual a 5, elas apresentam valores intermediários entre as de Z igual a 4 e Z igual a 6. Para encontrar expressões teóricas que estimem o núcleo crítico, a gente considerou dois tipos de abordagem. O primeiro seria pelo teorema da nucleação, que nos fornece essa expressão à esquerda, e o segundo pela condição de máximo trabalho. Essa condição define o núcleo crítico como maior agregado que requer o maior trabalho para ser formado. Ela fornece uma expressão mais simples, porém mais aproximada, que está à direita. Então aqui, para π igual a 1.4, a gente tem os plots aqui do núcleo crítico versus a supersaturação do meio para todos os tipos de partícula. E nesse gráfico maior, a gente mostra a comparação, né, entre a utilização da equação 1 e da equação 2. Para π igual a 1.4, a gente vê que as duas têm bastante concordância, né? Então, como conclusões do nosso trabalho, nosso estudo indica que o número de coordenação Z, ele apresenta uma sutil, porém muito importante contribuição para a cinética de nucleação. Além disso, os resultados numéricos que a gente encontrou, eles podem ser explicados através da teoria atomística de nucleação, na qual N, o núcleo crítico, e a taxa de nucleação apresentam uma dependência em lei de potência de S, com expoentes que dependem não só de Z, mas também das características geométricas das partículas nucleantes. Então, a gente observa que não só Z é importante na determinação do núcleo crítico, certo? Mas que diferentes características geométricas para o mesmo Z, por exemplo, para isômeros, parecem resultar em diferentes cinéticas de nucleação. Além disso, nossa abordagem no desenvolvimento teórico, considerando o trabalho necessário para formar um agregado, foi capaz de levar as expressões eficientes para o núcleo crítico e para a taxa de nucleação estacionária reduzida. Como perspectivas mais à frente, talvez nosso modelo pode ser usado para explorar composições alternativas de espécies, isto é, misturas de partículas de diferentes Z, o que talvez pode ser usado para descrever a cinética de nucleação em experimentos como os mostrados no início dessa apresentação. Então, assim, né, esperamos conseguir entender melhor a relação entre a proporção e as características dos elementos químicos e o caráter da estrutura formada, isto é, se pode ser uma estrutura quase cristalina ou não. Para finalizar, a gente gostaria de agradecer às agências de fomento que apoiaram financeiramente esse trabalho durante sua realização, CNPq e a FAPEMIG. Agradecer também ao Grupo de Investigação de Sistemas Complexos, que é o grupo que a gente faz parte, o laboratório onde eu rodei as simulações, né, na UFV. Agradecer ao Dr. Stefan Auer, que ajudou, tá colaborando com a gente nesse projeto e está escrevendo com a gente um artigo sobre tudo isso. E o Dr. Dimo Kashiev, pelas todas as discussões frutíferas sobre o assunto. É isso, obrigado por assistir e até mais.